Sim, estou. Renovação. O progresso chega à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia jaz desaparecer à noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. O Dr. Jung definiu sincronicidade como coincidência significativa de um estado psíquico com um ou vários fatos externos correspondentes, ocorrência entre eventos psíquicos e físicos. São acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço que, embora aparentemente inexplicáveis, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. A noção dada por Jung de sincronicidade pode ser em parte reconhecida como a dinâmica interligação entre alma e o mundo material. A vida assemelha-se a um fluxo multidimensional pelo qual as criações e as criaturas estão passando no universo. Vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Só um minutinho, Elisa. Vocês viram a mensagem que o Ismael mandou hoje cedo? Um vídeo? O Ismael mandou um vídeo hoje cedo, muito legal, que vai mostrar toda essa... que todos nós estamos conectados. Todos. Né? Ele usa muito das florestas, naquele livro, para quem leu lá dos druidas, que fala do carvalho, que é o símbolo da ligação de todo o reino vegetal, né? E aí ele vai desenvolver agora esse raciocínio, que eu acho muito legal e muito tem a ver com o vídeo que o Ismael mandou hoje pela manhã. Então, quem não teve oportunidade de ver, que veja que vale a pena. Vamos lá, Elisa, desculpa. Nada, fica à vontade, gente. Determinados fenômenos sincronísticos escapam da observação do princípio da casualidade, ou seja, eles ainda não podem ser analisados e ponderados materialmente. A ciência atual ainda não chegou a entender como a lei de causa e efeito funciona em determinados eventos e em circunstâncias transcendentais. Entretanto, fenômenos sincronísticos não podem ser considerados acasos. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Podemos dizer, de modo figurado, que o acaso é o pseudônimo do Criador quando não quer deixar transparecer a assinatura de sua obra. Encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar, auxílios financeiros que aparecem no momento exato em que a tribulação mais se agravava, sugestões ou opiniões que recebemos em uma conversa aparentemente informal e que muito contribuíram para o nosso autoconhecimento, livros que escolhemos de modo aleatório e que trouxeram significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Deparamos subitamente com artigos numa revista cujo tema ainda há pouco comentávamos com um amigo ou familiar e outros tantos exemplos. Essa suposta sucessão de acasos, vivida por inúmeras criaturas, revela a existência de leis espirituais desconhecidas que regem e guiam o processo de todos os seres humanos. As inexplicáveis coincidências que acontecem em nossa vida geralmente colaboram para a nossa renovação espiritual ou crescimento interior. Se utilizarmos uma visão superficial, essas casualidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e obscuros. Mas se nos desaprofundarmos, veremos que precisamos muito aprender sobre o poder onisciente de Deus em nós e que seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. As leis divinas ou naturais são o cordão umbilical que liga tudo e todos com a fonte criadora. Por isso, Jesus exortou a nossa ligação espiritual dizendo: Eu sou a videira e vós os ramos.
Os espíritos superiores asseveram Allan Kardec que o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. As leis que nos regem contêm a onipresença, a onisciência e a onipotência divinas. São as mesmas leis para todos os membros do universo, mas ajustadas ao grau evolutivo de cada um. O homem deve progredir sem cessar, uma vez que a renovação espiritual não é produto de um ensinamento, mas está em germe em todos os seres espirituais. Em todos os seres. Espiritual não é produto de um ensinamento. Desculpa, gente, eu acho que eu pulei. Vou começar aqui o parágrafo, a linha de novo. Uma vez que a renovação espiritual não é produto de um ensinamento, mas está em germe em todos os seres. Querendo ou não, progrediremos, já que Deus quer assim. O progresso chega à humanidade gradativamente com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. Nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo como acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. O despertar vem de um modo que nem imaginamos. Nesses momentos, perguntamos: o que será que Deus quer de mim? A psicologia junguiana chama as coincidências que ocorrem em nossas vidas de fenômenos sincronísticos. Mas ajustando esses conceitos aos postulados da fé espírita, podemos nomeá-las de intervenção divina ou desígnios de Deus. No entanto, seja qual for a denominação que utilizarmos, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos ocorre tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. Cada passo dado a caminho da maturidade é proporcional à etapa percorrida anteriormente. Avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Questão 8 do Livro dos Espíritos. A questão 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Bom, deixa eu... Esse coisa é tão belo e tão rico que eu não consigo me calar. Gente, olha que oportunidade! Como a gente tem que agradecer a cada encontro, a cada acontecimento. É para o nosso bem. Até um tropeçar é para o nosso bem. Um tropeço hoje é para evitar talvez um tombo maior amanhã. Olha os amigos que Deus colocou nas nossas vidas. Não existe o por acaso. Existe. É o pseudônimo de Deus, né? O acaso é Deus. Olha como é mágico os encontros. E agora, cabe a nós desenvolver a percepção, a pergunta que ele faz ali agora, que Deus quer de mim? Então, quando eu encontro Ismael, o que eu posso dar de melhor para mim, para o Ismael? Para o grupo do Ismael? Quando eu encontro um Silvio, e olha a tecnologia que hoje tem aqui, o Silvio está lá no Rio, a gente está todo mundo junto, a Elisa lá do outro lado também. Olha, não existe coincidência, e não existe por acaso, existe uma obra divina
que coloca ali para o nosso aprimoramento. Para quê? Para que a gente faça um mundo melhor. Para que tudo em nossa volta seja melhor. E para que o mundo em nossa volta seja melhor, nós temos que ser melhores. E Deus põe tudo isso na nossa vida. Essa grande escola da vida. Cada amigo, cada gesto, cada momento, cada passar de uma nuvem. Eu falo que as nuvens, você está andando nas estradas, né, nas vias, você tem as placas de sinalização, né? Se a gente parar para observar as nuvens, os pássaros, a natureza, tudo são sinais, são as placas de Deus para nós. E a gente tem que aprender a ler. Né? Então, tudo, falar de por acaso, gente, por que eu encontrei o José Alves, que há muito tempo eu não via? Que sai lá de Petrolina e veio para Brasília. Olha como é que é mágico, né? Que bênção. Encheu o coração de gratidão, né? Essa coisa do nada acontece por acaso, acho que é uma das primeiras frases que todo mundo que começa a transitar no meio espírita ouve, né? Se não for a primeira, deve ser a segunda, porque todo mundo começa a transitar no meio espírita, ouve logo isso, nada acontece por acaso. Mas essa é interessante como a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? De aceitar que as coisas são programadas, que aquilo aconteceu porque era para acontecer, porque determinada trajetória no nosso caminho se desviou, porque em algum momento a gente pegou esse desvio e aconteceu como consequência do caminho que a gente tomou. Então, ao mesmo tempo que isso é altamente didático e educativo, é extremamente difícil lidar com isso, as pessoas aceitarem que os seus reveses são causados pelas consequências das suas escolhas, que ninguém encontra ou passa por determinada situação porque foi simplesmente programado, mas foi programado porque segue uma sequência lógica de desencadeação de fatos que levam até ali. E o mais importante que eu vi nesse texto todo foi no momento em que ele diz, Deus quer assim. O Deus quer assim nos leva a uma reflexão muito importante em relação ao livre-arbítrio. Muita gente acha que o livre-arbítrio é o escolha e acabou. E, na verdade, a gente tem uma permissão de escolha supervisionada, mas é sem interferência. Mas ela é supervisionada e, muitas vezes, condicionada. Mas as pessoas tendem a dizer que o livre-arbítrio é o nosso poder de escolha independente do universo. Eu escolhi. Só que a gente não escolhe assim, não. A gente escolhe dentro de um contexto em que Deus está sempre ali em cima, com os bracinhos cruzados, olhando. E se ele achar que a gente escolheu muito errado, ele vai criar situações para nos adequar ao caminho. É como você toca, com todo respeito, né, da analogia que eu vou fazer, uma boiada. Você vai levando ela para o caminho que você quer, mas você não pega e arrasta o boi. Você vai fecha essa frente aqui, aí ele desvia para cá. Aí você fecha essa frente aqui, ele desvia para lá. E ele vai aonde você tem que ir. Mas esse querer levar o boi aonde ele quer ir, onde eu, na verdade, quero que ele vá, isso é feito num comum acordo. Por quê? Porque nós não somos simplesmente criados espíritos. Vou criar meia dúzia de espíritos, joga para o mundo. Nós somos partículas divinas. Então, o que Deus pensa, o que Jesus pensa, o que Maria pensa, o que Francisco pensa, o que Clara pensa, o que Santo Agostinho pensa, e qualquer espírito mais elevado que você possa imaginar pensa, nós pensamos também. A gente só não achou a caixinha preta onde aquele pensamento está guardado. Mas a gente tem as mesmas criações, as mesmas propostas, as mesmas expectativas de evolução. Isso eu achei muito interessante.
Sim, Silvio. Deus vai conduzindo a gente para o nosso aprimoramento, para o melhor, para o nosso desenvolvimento do planeta e do cosmos. E quando a gente foge dessa boiada, quando a gente não segue esse caminho pelo qual do livre-arbítrio, Deus é tão bom com a gente que a gente tem a reencarnação. Quando as decisões nossas não estão de acordo, né, com esse desenvolvimento, nosso próprio desenvolvimento espiritual, né? O que vai acontecer? Esse renovar. Porque o livre-arbítrio existe. Nos Mensageiros a gente vê, né? Aquele até hoje está ecoando aqui. 30 anos se aprimorando para reencarnar e volta aqui e comete os mesmos erros através do livre-arbítrio, decisões tomadas erradas. Vai para lá, vai passar por todo o processo de regeneração para retornar novamente e seguir a sua evolução. Temos o livre-arbítrio. E se a gente escorrega, né, tá cheio de casca de banana aí, né? Se a gente escorrega, Deus mesmo assim dá a mão para a gente retornar e se renovar. Nesse ponto assim que vocês estão conversando, e também pegando esse tema da sincronicidade, né, como o Rômulo fala, né, a deucidência, né, que não é coincidência, é deucidência, eu gosto de ver muito esse aspecto do ponto de vista do nosso organismo. Se nós formos refletir o nosso organismo, que ele está todo integrado, quando está essa harmonia, onde todos os pontos eles estão ali com as suas comunicações. Então, se ocorre, por exemplo, um músculo que se rompeu, ou um corte, por exemplo, um corte, né? Não é que tem as plaquetas ali que vão começar a fazer. Todo o organismo, ele já sabe naquele ponto e já vai na circulação, levando os elementos para trabalhar ali. Então, é como se fosse naquela região, opa, tá aparecendo aqui por acaso, essas plaquetas, as plaquetas, os glóbulos brancos, enfim, vocês sabem, né, o Silvio sabe melhor do que eu como que é esse aspecto, mas, organicamente, vai sendo enviados elementos para que ali possa voltar a uma harmonia. Isso em todo o nosso organismo. Tem algum ponto que ele saiu de uma harmonia orgânica, então ali é enviado os elementos para começar a trabalhar para o retorno da harmonia. E se nós ampliarmos, pensando que toda a criação é um organismo, né, um organismo regido por Deus, né, num processo muito além de todas as nossas concepções, aí a gente consegue conceber também todo esse processo de coincidências, né, que é deucidências, que está tudo realmente dentro de leis muito além do que a gente imagina. Então, quando vai encontrando com pessoas, tem processos ali de circulação, de elementos de nutrição, elementos antigos, vêm as formas para exatamente quebrar aquelas coisas que estão antigas, para reconstruir. Tudo está dentro desse organismo, regido por essas leis tão belas. E dentro disso, esse texto, na verdade, ele descreve aquele movimento que o Paulo tanto gosta, né, da espiral, né? Ele descreve bem direitinho, aqui dentro desse texto, o movimento da espiral. E ele faz com que a gente vai evoluir de qualquer jeito. Então, a gente acha que desceu, mas não desceu. Não voltou para o início. A gente foi lá embaixo de novo, chegou perto, mas não está igual. Aí sobe de novo, volta lá embaixo. Então, nesse texto, ele relata, na verdade, uma descrição, para quem conhece a história, né, da espiral, né, bem direitinho da espiral. E como você fez a analogia com o corpo humano também segue digamos assim, uma regra básica, como nós, né? Que a gente pode se desvirtuar, você pode ter uma alimentação errada, pode fazer determinada atividade que te prejudica fisicamente, mas ele tem sinais de alarme, que ele te avisa, ó, essa alimentação não está legal, esse tipo de atividade que você está fazendo não está legal, e você escolhe se condicionar, rever tua posição
ou insistir. Normalmente, quando insiste, isso é coroado com algumas doenças, né? E a mesma coisa no nosso, digamos assim, sentido espiritual. Eles vão dando os toques, vão dando os alertas, mas se a gente insiste em não ouvir, a gente acaba se ralando, né? A analogia é muito bem feita, mas como no mundo espiritual, o encarnado também tem regras básicas que ele tem que seguir. Se ele não seguir, a coisa dá errado. Mais alguém na reflexão? Acho que é só reler o último parágrafo, né? Avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres. Eu tiraria a palavra humanos aí, né? Avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar sua cota de participação na sintonia Somos parte do universo e ele é parte de nós. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Obrigado. Vamos lá. Lembrei de novo da frase, né? Os barcos estão seguros nos portos, mas eles não foram feitos para isso. Quanto a essa parte aí do retirar os humanos, eu concordo plenamente, né? Porque com mais do que a gente tem esbarrado com seres de outros orbes, né? Para não ferir os ouvidos com a expressão de ET, né? O que mais a gente tem esbarrado com eles, né, nesses trabalhos, né? E acreditar que nós também somos, né? Que não tem ninguém... Para eles nós somos também ET, né? Nós somos, né, ninguém oriundo. Está todo mundo se reencontrando aí. Essa visão, acho que é mais recente, né? Porque sempre se falou muito em universo, né, em essa amplitude cósmica, mas ninguém, acho que nunca começou a pensar dessa forma, como a gente está começando a pensar agora, né? Tipo, eu vou interagir com o pessoal do orbe lá de não sei onde, do outro lado da galáxia. Acho que as pessoas ainda não pensavam isso. Provavelmente, nessa época, quando esse livro foi psicografado, também não se tinha pelo menos entre os encarnados, essa ideia, né, de que essa interação poderia ser tão simples e tão fácil, né? Isso é relativamente recente mesmo, porque nessa época, a gente ainda, pelo menos na ciência, ainda não conhecia o espaço-tempo, né? Quando vem a relatividade, no começo do século XX, e quebra a forma de espaço-tempo, e ela se torna muito mais plástica, os contatos, ela dá uma ampliação muito grande mesmo. Então, essa forma, assim, de contatos, além do espaço que nós achamos, opa, espera aí, está tão longe, mas tem esse contato, vai cada vez mais sendo assimilado, e é relativamente recente mesmo, essa visão. Mas ele dá continuidade depois, né? A orquestra cósmica. Orquestra cósmica. Logo em seguida, ele fala, a orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla. Ele vai ali, depois ele abre, né? Não é só aqui os humanoides, né? A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. No outro dia eu estava vendo um filme, eu lembrei muito de vocês, mano, porque ele, numa hora lá de um preâmbulo, de uma explicação lá que ele dava lá, então ele chegou à seguinte conclusão, né, que não existia presente, passado ou futuro, que era tudo presente, né, a gente já discutiu isso, você defende também essa ideia. Eu achei super interessante, porque o cara explica aquilo no filme, eu não lembro qual é o filme, numa lógica, assim, claríssima. E ele chega a essa conclusão,
Porque a gente fica perdendo tempo, né? Vendo o passado, tentando adivinhar o futuro, que tudo está ali, tá um do lado do outro, é tudo presente, depende de onde você se encaixa nessa linha de tempo.